aqui, pelo menos nessa leitura, que ela não está direcionada para a gente com os filhos, mas mais para a gente mesmo, né? No finalzinho, ela fica direcionada para os filhos, né? Ela põe uma frasezinha que a gente deve estar passando para o filho, mas na verdade a explicação é para a gente, né? Se colocar em prática. Como a gente é um grande modelo, então não basta a gente querer que o filho seja, a gente também tem que ser, né? Então, para ser modelo, a gente tem que estar fazendo, né? Para ser modelo, a gente tem que estar apta, né? Ter mestrado, doutorado. Então, eu achei muito legal essa parte. pois é, então vamos começar. Continuando da leitura forma passiva e subconsciente de progredir, que a leitura inicial era recursos pedagógicos passivos e ativos, né? Então, rememorando que é do livro A Reforma Íntima Começa no Berço, de Américo Marques Canhoto. Então, quando ele fala do progresso ativo e da reforma íntima, a gente vê que as escolhas que a gente fez aqui nesta vida, quando elas são sempre acertadas, é porque a gente já passou por uma reforma íntima em vidas passadas, né? E quando elas ainda estão desequilibradas, é porque a gente tem que corrigir, de preferência, nesta vida. Está em tempo de corrigir. E que o fruto das nossas escolhas de hoje foi causado ontem. O fruto das nossas escolhas de amanhã foram causados pelos problemas de hoje e assim sucessivamente. Mas nem sempre, né? A gente está vivendo aqui para aprender com os problemas de ontem que a gente causou. A gente está aqui para aprender também com os problemas criados hoje. Então, até a gente comentou hoje cedo no culto que o bom de Jesus é que ele ensinou a nós, não importa o que a gente fez de errado, a partir do momento que a gente queira fazer certo, né, é o que Deus quer. E a gente só pode anular aquilo que a gente carrega de muito pesado dentro da gente, ódio, ressentimento, é com amor. Não tem outro jeito. Então, enquanto a gente não aprender a amar, a gente não está pronto para progredir, para evoluir, né? Então, as leis que regem a nossa vida e está ao alcance de quem quiser ver, da natureza, tudo que é bem feito, tudo que tudo que é assim, como eu posso dizer uma palavra, embevecedor na natureza, a gente vê que tem amor, né? As coisas mais lindas são feitas com amor, mesmo pelos animais, mesmo a natureza pela gente. Você quer mais belo? A gente plantar uma semente ou uma mudinha fraquinha e daqui 2 anos tá aquela árvore frondosa, cheia de frutos saborosos, os passarinhos se alimentando da árvore, distribuindo as sementes para que ela cresça em outros lugares também, né? Alimentando outros animais, alimentando a nós, podendo distribuir. Vai ser maravilhoso.
E não é só isso, né? Não é só a plantação, tem tantas outras coisas maravilhosas no mundo, tudo presentes de Deus. Então, ele nos ensina a amar nas pequenas coisas também. E nem todas as provas e dificuldades que nós temos aqui são frutos de vidas passadas. Às vezes são frutos de mau caratismo de outras vidas que a gente vem carregando, né? Então, a preguiça, a ociosidade, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Isso a gente às vezes não está preocupado em acabar com isso. Mas isso, na hora de a gente resolver certos problemas, isso nos dificulta muito. Então, a gente precisa escolher, né, que caminho que a gente quer trilhar, porque a gente sabe que quando a gente não se reforma para melhorar, a gente sofre muito. E a reforma íntima é a gente sair dessa zona de conforto, né? Que a gente se coloca. Uhum. Então, dá trabalho, mas ela é necessária. É como se fosse lá a metamorfose da borboleta. É, Se a gente não faz de uma forma responsável, tem consequências. é. E as tarefas que as pessoas mais cobiçam, que é beleza, riqueza, poder, fama, geralmente são as que as pessoas mais costumam falhar ou ficam endividadas. Mas nós não existimos só para sofrer, né? Mas para sentirmos alegres com a vida, que a vida é prazerosa, né? E é isso que nos torna evoluídos. Então, quando a gente se enquadra numa situação em que várias pessoas estão nela, a gente encontra pessoas felizes, pessoas aborrecidas, pessoas distantes. Por quê? Cada um delas tem um grau de evolução diferente. Então, às vezes a situação é aborrecida de se fazer, é burocrática, mas tem que ser feito. Então, quem faz bem feito e faz primeiro, está tranquilo. Quem fica prorrogando para resolver seus problemas, está sempre preocupado, apavorado e maldizendo o trabalho. E tem aquele que não faz, que acha que ninguém vai ler. Eu acho também que ninguém vai ler mesmo, mas a minha consciência não sabe disso. Porque se eu estou sendo pago para fazer um trabalho, eu tenho que fazer. Então, enquanto a gente não entender que os planos de Deus, as leis dele regem o progresso e o amor, né? Se a gente quiser progredir, a gente tem que ter amor por tudo que a gente faz, por todos os seres, por todos os lugares em que a gente esteja, que a gente vá, que a gente pense, a gente não se desenvolve. Aí, pessoas que sofrem muito, sofrem porque querem sofrer. Onde que está o saneamento para essa dor? Está no Evangelho, no estudo do Evangelho, a sua aplicação. Aí a gente vai entender que o sofrimento é um sentimento ilusório. Sofre quem se sente, quem se sente menosprezado, quem se sente diminuído, mal cuidado. Mas quem sente que tem que ter autocuidado, que ele é uma pessoa importante porque ele é filho de Deus, ele não sente mal com as coisas.
com os constrangimentos da vida. E quantas vezes as pessoas querem nos constranger? Se a gente ficar colocando as pessoas, né, a culpa nas pessoas, a gente vai continuar sofrendo, porque a gente que tem que fazer, a gente tem que se libertar. A gente se libertando, a gente não vai sentir tanta dificuldade, tanta dor, né, tanto sofrimento. E as pessoas têm a liberdade de falar que não gostam da gente. Elas têm o direito de falar que estamos agindo errado. E por isso a gente vai ficar ferido, magoado? Não. Esses dias atrás, bem recente, eu fui tirar meu carro da garagem, tinha outro carro, um tanto assim, para dentro da minha garagem. E do outro lado, ainda tem uma muretinha de água. Então, eu sempre me preocupo em não bater o carro, não raspar o carro na muretinha de água. Ainda tinha que preocupar com o outro carro. E eu fiquei nervosa. Por que deixaram com esse carro aí? Que é garagem, véio, não pode estacionar. Isabel, calma, mãe, calma. Ela estava certa, eu tinha que me acalmar, porque naquela hora não ia adiantar ficar nervosa. Não ia. Acontece que o meu marido tinha permitido o carro ficar ali e não me falou nada. Então, eu estava errada, né? Eu tive que aprender isso, que eu não vou fazer isso mais. O ano que vem, na época da exposição, eu não vou fazer isso mais. Se não tiver jeito de tirar o carro, eu vou a pé. Melhor. E sem reclamar. Bom, também nós podemos interferir na vida uns dos outros. Como Jesus citou, né, a analogia do fermento que leveda a massa. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa sem pensar e essa coisa flui. E essa palavra toma forma. Então é bom a gente pensar muito no que a gente fala, no que a gente faz, porque isso interfere nas outras vidas. Então, Sim. por isso que a gente tem que estar sempre, constantemente se questionando. A nossa influência é boa ou má? E nenhum espírito pode evoluir pelo outro. Então, a gente copia, né? Exemplos como Jesus, cita muito as passagens de Jesus, de Chico Xavier, de grandes espíritos, né? De grandes pessoas que passaram pela Terra, porque a gente quer se reformar, mas não é porque a gente gosta deles, venera eles, adora esses espíritos, que eles vão fazer a gente se melhorar. É a gente que tem que procurar essa melhora. Então vamos respeitar o próximo como queremos que eles nos respeitem. Vamos fazer o bem como a gente quer que eles nos façam o bem. Novamente citando falas de Jesus. Um exemplo de metodologia simples para a reforma íntima. Então, nossas questões de vida estão bem resolvidas? Ou nós estamos deixando a vida rolar, acontecer, sofrendo, reclamando, pedindo misericórdia, lamentando?
Então, o que está acontecendo? Se a gente estiver disposto a melhorar, nós devemos estar atentos a algumas questões, como, por exemplo, por que eu preciso mudar? Então, para conhecer os motivos com clareza e honestidade é fundamental. Para que eu preciso mudar? Para me preparar melhor para depois poder ser uma pessoa melhor, né? Eu me preparo para ser uma pessoa sempre melhor. Como iniciar a mudança? Então, não basta querer mudar, é preciso saber como e se fazer persistente tentando. A gente não consegue fazer, por exemplo, um pão perfeito da primeira vez que a gente faz. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo as formas corretas de amassar, de moldar, do forno como deve ser, do tempo. Então, não é da primeira vez, que a primeira vez a gente vai com uma receita, né? Fazendo passo a passo sem entender bem por que o processo. A gente só faz bem quando a gente entende o processo. Né? Minha mãe, por exemplo, fazia as receitas tudo de cabeça, ela não sabia nem ensinar. Tanto que ela estava interiorizada com o jeito de fazer. Então é isso que a gente tem que fazer as coisas, chegar a fazer as coisas boas naturalmente, sem pensar qual que eu devo fazer, como que eu devo fazer, né? E quem deve mudar? Quem deve mudar só pode ser a pessoa que quer mudar. A gente não muda as outras pessoas. Nem os pais mudam as crianças, porque elas mudam quando querem e se quiserem, né? Quem vai definir o dia que ela vai mudar é ela mesma, com a ajuda ou não de um adulto. E o que devemos mudar? Depois de definido quem deve mudar é o próprio indivíduo, a próxima fase é definir metas de mudanças que dependem do conhecimento de si mesmo, das metas, do planejamento, da metodologia, da execução e de reavaliações periódicas, certo? Então, hoje a gente vai falar só do conhecimento de si mesmo. No último encontro, a gente vai falar das metas, planejamento, metodologia, execução, reavaliações periódicas e a metodologia nos pequenos, né, das crianças. Bom, qual é o melhor recurso para conhecer a nós mesmos? Mais prático. É observar como que a gente age diante da dor, do problema ou da dificuldade. Agora mesmo eu falei da questão de tirar o carro da garagem, né? Então, quando tem dificuldade, eu fico nervosa, às vezes. Na dor. Tem gente que não para de reclamar da dor. Todo dia dói aqui, dói ali. E quando eu era criança, eu estava fazendo a segunda série do ensino fundamental, eu não gostava da minha professora. E ela não gostava de mim. Então, eu pensava que seria bom se eu tivesse uma dor de cabeça para eu ir embora. No instantinho, eu estava com uma dor de cabeça de verdade. Eu ia embora. Então, a gente chama a doença. É fácil chamar a doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O pensamento é muito forte. Então, é melhor a gente chamar pela saúde, que a saúde também vem. Então, para a gente se conhecer,
A gente precisa escutar um chamado, um chamamento, né? A gente se recolher e analisar a forma que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age ultimamente. Se a gente estiver tendo muita discussão, por exemplo, com as pessoas, com uma certa pessoa, então é hora de se observar. Teve uma fase da minha vida que eu tinha muitas discussões com meu marido, eram intermináveis. E aí eu resolvi ficar calada na hora que ele estava bravo. Acabaram essas discussões. Porque ele vinha bravo, eu respondia brava, e parecia uma disputa. Ninguém estava certo, os dois estavam errados. Então, no momento em que a gente vai de frente com uma pessoa, se ela não revida, morre ali aquele embate. Não tem gasolina para continuar, né? Para atiçar o fogo. E a gente tem que, nesses momentos de reflexão, ser honestos com a gente mesmo, né? Igual você viu que era melhor ficar calada, né? Porque é sempre aquela história, um lado pensa, não, você tem que responder mais alto, o outro, não, é melhor colocar a paz. E tudo que é para colocar a paz, que é para aplicar o amor, é o que a gente deve ouvir, Exato. né? A gente não pode ser vítima, a gente tem que ser realista. E E aí, protagonista da nossa história, né? Não deixar, é, não pôr a culpa no outro. dá trabalho, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem aqui. Eu digo isso sempre. E olha que eu não sou um bom exemplo, porque eu acho que ainda estou precisando trabalhar mais. Como todos nós que estamos aqui na Terra, não podemos perder tempo. Todos nós não podemos perder tempo e temos que trabalhar mais. E a gente tem uma mania de deixar para depois, né? Esses dias eu estava conversando com a Eliane a respeito dos livros em áudio. Ela disse que falta metade. E eu acho que falta 90% para eu terminar de ler. Que nunca é a hora de ler, de ouvir, né? Mas eu não vou deletar, não. Eu vou ouvir. Vou recomeçar. Já que falta 90% para 100%, falta pouco, né? Falta Então, pouco. quer dizer, É falta importante pouco para recomeçar, não vou ter muito prejuízo. persistir. É persistir. Então, passo a passo, a gente vai confrontando a nossa forma de pensar e sentir e agir como uma pessoa que a gente observa. E por isso que é muito bom a gente observar o que os outros, como que eles agem no campo emocional, para ver, comparar, né, se ele está agindo de uma forma adequada. E principalmente, se ele estiver agindo de uma forma adequada, é ver como que eu também posso agir daquela forma. E outra coisa também é pedir para um familiar, um amigo, né, julgar os nossos atos. Como, por exemplo, os filhos. Eles têm muita capacidade de perceber quando a gente não está bem, né? O companheiro, a companheira, os amigos. Porque eles, estando do lado de fora do problema, eles têm capacidade de julgar friamente, né? Sem a emoção que a gente está do envolvido.
como que a gente está agindo e como que a gente deveria agir. E na vida a gente observa o quê? Quando a pessoa é muito impaciente e apressado, o que que acontece? As coisas demoram para acontecer. Até que ele aprende a ser uma pessoa calma, uma pessoa paciente. Para o orgulhoso, são diferentes formas de humilhação. Então, não tem coisa pior do que humilhar o, o orgulhoso, né? Receber uma crítica. Receber uma crítica. Então, às vezes ele fica muito nervoso, mas depois que ele para, pensa, sabe que a pessoa tem razão? Eu realmente não estou tão bem assim, não sou tão bom assim. Então, para isso precisa ter humildade. Quando ele começar a pensar nisso, é porque ele já venceu o orgulho. E aí as humilhações cessam, praticamente cessam. E a pessoa que é ciumenta, ela frequentemente é chifrada, frequentemente ela é traída, até ela entender que nada, nem ninguém pertence a ela. Então, tem pessoas que são obcecadas que vai ser traída. E vai mesmo, porque o pensamento dele está buscando a traição. Né? E para aquelas pessoas que são avarentas? Chove, mas chove prejuízo. Perde hoje no negócio, perde numa intempérie, perde num desastre e vai perdendo as coisas. Até ele ver que ele precisa valorizar o que ele tem para servi-lo e não as coisas vão tomar conta dele. É ele que vai tomar conta das coisas, né? Porque nós somos depositários fiéis de tudo que a gente tem, fiéis depositários. Então a gente tem que tratar com zelo, com honestidade, com amor, né? Na medida de que necessitamos, mas não somos escravos do que a gente tem. Então, para cada defeito de caráter, atraímos pessoas e situações adequadas para a gente resolver esses problemas. Então, esse mundo é realmente uma escola. Ele nos ensina muito e na medida que nós precisamos aprender. Então, para cada doença da alma, a vida tem sempre o remédio correto, na dose certa e no momento exato. Bom, outros recursos para o autoconhecimento. Bom, além da análise que a gente pode fazer, a autoanálise, a opinião alheia sobre a nossa, especialmente as críticas, é o que dizem muito de nós. Então, saber ouvir as críticas, né? Perceber onde estão as nossas doenças e qual lugar estão localizados. Isto nos dá pistas muito claras dos defeitos de caráter. Na psicanálise também, as pessoas ouvem, né, uma pessoa contando os seus problemas e ela está de uma forma distante da pessoa. Então, ela percebe com muito mais clareza e pode indicar soluções possíveis e plausíveis. Tem pessoas também que gostam muito de mapa astral. Ele também dá dicas muito claras da personalidade de cada pessoa. Recursos não nos faltam para todos os tipos e gostos. É a gente escolher a melhor forma da gente se autoconhecer. É.
Colocar em prática. E colocar em prática. Isso mesmo. Mais alguns comentários? Não, assim, é um assunto muito interessante. Acho que a gente tem que estar refletindo mais sobre o que foi colocado para a gente buscar resposta para a gente, né? Isso mesmo. Então, tenha um feliz resto de domingo, né? Tudo de bom. E obrigado para quem for nos assistir. Fiquem na paz de Deus. Obrigada. Que assim seja. Tchauzinho.